Muito boa noite, começamos mais um programa Centros aqui na TV Univates. Logo após a abertura do programa, vamos falar sobre o programa de pós-graduação em ensino e também de ciências exatas. Aguardamos por você. Programa de pós-graduação em ensino e também o programa de pós-graduação em ciências exatas, né? Ensino da área de ciências exatas. São os dois programas que a gente vai abordar no conteúdo de hoje. E para falar sobre esses dois programas de pós-graduação, temos conosco aqui a professora Márcia Rehfeld, que é professora então, dos devidos programas, né? Professora Miriam Marque, que também é professora de ambos os programas, dos dois. Professor Rogério Schuch, professor, então, dos programas de pós-graduação, e a Alissara Zanotelli, que é aluna, estudante do programa de pós-graduação em ensino e também é bolsista do Prosup Capes. É isso? Isso. Muito bem. Bem-vindos, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Temos aí dois programas, um já com mais tempo de duração e outro um pouco mais recente. Como é que foi o surgimento desses programas? Por favor, professora Emília. Na verdade, o mestrado em ensino de ciências exatas, que é o profissional, ele já está fazendo agora 10 anos. O ano que vem nós estamos comemorando, então, esses 10 anos. Certo. E ele surgiu para tentarmos atender a diferença, então, entre o ensino de ciências exatas e o ensino acadêmico, é que no profissional deve haver uma intervenção na sala de aula. Então, de alguma forma, na prática pedagógica. É profissionalizante, então ele tem que ter... Isso, tem que ter essa intervenção na prática pedagógica, seja através da formação continuada, na prática, em sala de aula mesmo. Então, de alguma forma, deve haver essa intervenção. E esse tem 10 anos já. Ele foi praticamente um dos primeiros programas de pós-graduação da casa? Na verdade, tem o Ambiente e Desenvolvimento, certo. né? O PPGAD, né? E ele foi o segundo. Foi o segundo. Foi o segundo na casa, isso. Foi diferença de um ano ali, que esse ano acho que, se não me falha a memória... Sim, mas já, 10 anos, né? Mas nossa história de pós-graduação começou está sendo consolidada já. E o programa de pós-graduação em ensino, esse sim, ele é acadêmico, né? E aí já difere dessa situação de prática de sala de aula, mas não deixa de ter também uma relação, né? Pode ser uma prática em sala de aula, né? Pode haver uma intervenção, mas não necessariamente, né? Como é que a gente poderia diferenciar esses dois programas? Além do fato de um ser profissionalizante e o outro ser acadêmico, o programa de pós-graduação em ensino, ele é mais abrangente ou como é que fica em relação ao de ciências exatas? Nesse sentido, o mestrado em ciências exatas, né, a maioria dos alunos que se fazem presentes e que concursam, né, esse nosso mestrado, eles são das áreas de matemática, química, física, biologia, então são mais alunos que vêm com esta ênfase, porque as disciplinas estão um pouco mais voltadas, né? Embora também tenhamos disciplinas voltadas especificamente ao ensino, e aí de uma forma genérica, né? Mas também temos disciplinas como tópicos de matemática, tópicos de física, tópicos de química, que são disciplinas específicas dentro desta área, né? Isso é um pouco diferente com relação ao ensino. No ensino, nós temos disciplinas mais voltadas de uma forma mais genérica, não especificamente a uma área ou a outra área, né? Mas de forma genérica. Isso basicamente diferencia em termos de disciplinas um mestrado do outro. Mas lembrando que isso nos traz também essa expectativa de recebermos no mestrado ensino de ciências exatas alunos que não são das ciências exatas necessariamente, porque existe linha de pesquisa que possibilita trabalhar nessa frente de trabalho que abre um pouco mais o leque para além das ciências exatas. No caso, nas questões de ciência, sociedade e ensino, nessas questões mais voltadas para a epistemologia também, enfim, aí nós temos um campo de atuação também que possibilita aproximações de outros alunos que não são necessariamente das ciências exatas. Perfeito.
Ambos os programas estão com mestrado e doutorado ou somente o de ensino? Somente o do ensino. O de ensino tem área de mestrado e doutorado. Nesse ano, então, foi aprovado. Certo. E nós estamos, então, vai estar tendo seleção para começar uma turma agora, no final do ano. E a outra turma no ano que vem, em 2017. Na verdade, essa seleção está na reta final isso. agora, né? Estamos concluindo. Sim, as inscrições já foram, agora já está em processo seletivo na prática. Na parte final já, de análise de textos, na parte toda de entrevistas, enfim. Isso tudo concluindo, já ocorreu. Sim. A partir da próxima semana, creio que iremos concluir, né, professora Marcela? Exatamente. E é um processo muito cuidadoso, né? Porque nós precisamos fazer análise de currículo, né, onde a gente também valoriza as escritas acadêmicas, no caso do doutorado, anteriormente já realizadas, né? Claro. Isso para nós é de extrema importância, né? A produção de um texto onde foram colocadas algumas questões e mais uma entrevista, né, que foi realizada para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais o candidato, conhecer quais são as suas expectativas, pensar em que projeto e de que forma ele vai desenvolver o seu projeto. É muito importante para que a gente possa conhecer as aptidões desse candidato, né, que vai estar conosco aí por mais 4 anos fazendo o seu doutorado. Perfeito. Alissara, um pouquinho, quero te ouvir também nesse primeiro bloco ainda. Tu a tua formação é pedagogia, né? Sim, eu me formei em pedagogia no ano de 2015, o ano passado, aqui na Univaz. E logo no semestre da minha graduação eu me candidatei ao PPG Ensino e fiz todo o processo de seleção ainda no ano de 2015, no segundo semestre. E fui selecionada e iniciei, então, o mestrado em abril deste ano. Certo. Seria a 4ª turma do mestrado em ensino. Mestrado em ensino. Na tua ótica ou na tua experiência, na tua vivência, por que um mestrado? Bom, desde a graduação eu venho desenvolvendo e trabalhando com pesquisas, né, na pedagogia, juntamente com a minha orientadora atual, que é a professora Angélica. E eu me interesso pela pesquisa também em educação, especificamente no âmbito da escola, porque já sou professora de educação básica e não só me interessa a atuação docente, mas também poder pensar as atuações, as problemáticas e os desafios que nós temos na escola. Então isso me motiva e me faz também poder ter uma docência mais feliz e melhorar como profissional. Ok. E aí fica a pergunta aos professores. Obviamente que o mestrado e o doutorado não é uma formação obrigatória para a prática da docência. No caso especificamente, né, para quem está numa escola de ensino médio. Mas é um diferencial? Com certeza, é um diferencial e a gente percebe isso principalmente nas justificativas, né, dos projetos que a gente lê, quando nós lemos os projetos de pesquisa que os alunos então propõem. E isso, ali está muito claramente que normalmente a introdução perpassa, né, por uma justificativa que é a melhoria da sua prática em sala de aula. Eles querem, eles anseiam, eles não aguentam mais ver aquela mesmice na sala de aula, eles querem ter uma perspectiva diferente, querem debater isso em sala de aula e aí é um momento que se junta, né, essa vontade, esse desejo, que para nós está muito claro, está muito explícito, né, eles vêm sedentos dessas discussões, né, e vão para a sala de aula. O interessante também que nas disciplinas, enquanto eles cursam as disciplinas, nós também propusemos a eles práticas diferenciadas que eles já podem aplicar, testar, avaliar, enfim, desenvolver na escola. E isso tem trazido excelentes reflexões na volta, porque na volta, em outras disciplinas posteriores, eles comentam como é que foi o trabalho, né? E isso é muito interessante, tanto no curso regular, porque nós temos essas turmas que são regulares, né, que tem as aulas de abril, né, até dezembro, quanto também nosso regime modular. O que os alunos do nosso regime modular também voltam para seus estados e da mesma forma tem o espaço e o tempo para fazer a aplicação dessas novas práticas e novas tendências. Isso tem sido muito positivo. Só recapitulando um pouquinho para o nosso telespectador, na graduação, então, se faz um trabalho de conclusão de curso, Claro. que é a chamada monografia também. Na monografia,
se faz, na verdade, uma escrita, aproximação de alguns referenciais, mas ainda, assim, em termos de pesquisa, a experiência é muito inicial. Num pós-graduação lato sensu, já se tem a oportunidade de pegar matemática e aprofundar um pouco mais. Mas a grande experiência de pesquisador, que eu pessoalmente também tive, os colegas possivelmente também, se deu no nível stricto sensu, que a gente diz stricto sensu é o quê? Mestrado e doutorado. No nível de stricto sensu é quando a pesquisa se torna o centro digamos assim, das motivações da vida acadêmica. E aí, esta experiência de uma pesquisa mais aprofundada, ela é muito significativa para a questão da segurança intelectual. Quer dizer, a partir desse momento, quem faz um mestrado, ele se torna alguém que tem um diferencial muito grande em termos de segurança intelectual. A partir, não que quem faz a graduação não tenha segurança intelectual, não possa desenvolvê-lo. Mas ela é muito mais ampla, no sentido muito mais panorâmica, né? A graduação nos coloca numa situação mais panorâmica em termos de conhecimento de um curso. Quando nós fazemos um curso, uma faculdade, nós já aprofundamos do todo uma parte. Aproximação. Agora, desta aproximação, eu diria assim que o lato sensu, pós-graduação, nos dá a oportunidade de uma aproximação maior, mas o stricto sensu nos dá uma oportunidade de aprofundamento, porque daí nós pegamos um ponto e vamos a fundo naquele ponto, que, no caso, no mestrado profissional tem a ver também com a relação com a prática, enquanto que no mestrado acadêmico não necessariamente não precisa haver um produto educacional que nós denominamos, mas pode haver também, é desejável inclusive que em algumas situações haja. E nesse sentido assim, que a experiência de pesquisador, ela é muito mais significativa nesse nível de embate. Perfeito. Fechamos o nosso primeiro bloco, já voltamos para a gente ver um pouquinho sobre as áreas de concentração e linhas de pesquisa dos programas, ok? Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos conversando sobre os programas de pós-graduação em ensino e também de ciências exatas. Conosco a professora Márcia Rehfeld, professora então dos programas, a professora Miriam Marque, professor Rogério Schuch, os três são professores de ambos os programas, e também a Alice Sara Zanotelli, que é estudante do programa de pós-graduação em ensino e bolsista Prosup CAPES. Vamos lá, um pouquinho sobre as áreas de concentração e as linhas de pesquisa. Sei que são várias, de repente alguma coisa vai nos escapar, mas vamos tentar, na memória aí dos três professores, tentar fazer a recapitulação de todas as linhas de pesquisa e áreas de concentração. Professora Márcia, onde começamos? Na realidade, podemos falar um pouco também das pesquisas, de uma forma genérica, né? Nós temos 5 pesquisas que estão vinculadas aos 2 mestrados, e como a gente já comentou antes, né? Na realidade, esses mestrados, né? Eles estão imbricados, eles estão vinculados, tanto é que nós temos algumas disciplinas que ocorrem tanto no mestrado quanto no outro mestrado, né? E nesse sentido, então, as pesquisas que ocorrem, né? Elas perpassam pelos 2 mestrados. Com relação às nossas linhas de pesquisa, né? Nós temos uma na área voltada mais para as áreas das tecnologias, né? Voltada para situações de aprendizagem também em sala de aula, né? Que aí nós temos também uma quantidade bastante significativa de alunos que vêm com interesse, né? Em especial pelas tecnologias. Nós temos uma outra que o professor Rogério também está inserido, que é a sociedade... Ciência, sociedade e ensino, na verdade, né? E a formação de professores. E a formação de professores. São as 3 linhas que compõem, digamos assim, o mestrado em ensino, né? Propriamente dito. E mestrado em ensino de ciências, daí nós temos as duas grandes linhas, né? Que é a questão das tecnologias também e a questão da formação de professores, né? Tem uma linha a menos, mas é que, na verdade, uma linha contempla as duas perspectivas. A ideia de epistemologia, sociedade e ensino está inserida nessa mesma linha. O aluno, quando se inscreve, já obrigatoriamente deve apresentar um pré-projeto, ter um indicativo de orientador? Na verdade, nós temos, para o mestrado até o momento, a seleção está ocorrendo... eu te respondo, mas eu chego lá, tá? Sim.
ela acontece em 3 momentos. Uhum. Inicialmente, a avaliação de currículo, Certo. depois a avaliação de um texto Uhum. e, posteriormente, entrevista. Certo. E, no momento que eles se candidatam, eles já escolhem a linha. Mas isso não quer dizer que, posteriormente, não possa trocar. Uhum. Então, até o momento, funciona dessa forma. Então, que pode haver mudanças, mas é o momento deles escolher. E o orientador, ele é escolhido, na verdade, entre os professores que compõem o mestrado. É uma consequência da linha. Isso. A partir daquilo que eles optaram, se possível, a gente tenta atingir, porque eles manifestam o interesse de um professor ou outro. Alguns não manifestam, né? Tem essa opção de manifestar, né? Mas obrigatoriamente não é necessário, tá? Então, e posteriormente, então, a gente tenta atender, né? Claro. A solicitação. Nesse sentido, né, a indicação de um professor orientador, a gente contempla isso na entrevista, né? A gente é perguntado no caso, ao aluno, né? Se ele gostaria de ter algum professor, se ele indica algum professor, e normalmente ao explanar o seu projeto, ele já dá indicativos. Eu quero mais na linha de sociedade, eu quero mais na linha de tecnologias, eu quero mais situações de aprendizagem. Então, dependendo de como ele consegue descrever o seu projeto, narrar o seu projeto, a própria comissão que está fazendo a entrevista, né, já auxilia o aluno a fazer essa indicação, né? Então, na medida do possível, a gente sempre salienta isso, né, que não necessariamente, porque às vezes acontece num semestre de alguns optarem mais por um professor e esse professor tem menos vagas e assim por diante. Mas dentro da medida do possível, nós sempre tentamos acomodar, né, repassar aquele orientador que está sendo solicitado. Alissara, tu disseste que a tua orientação nesse momento está com a professora Angélica, né? Que é dentro dessa tua área da pedagogia. Como é que foi essa tua escolha do tema? Assim, tu já tinha um tema definido quando tu fizeste a entrevista? Ou ele sofreu alguma alteração, algum aprofundamento a partir do momento que tu entraste no programa? Então, ouvindo a professora Márcia, também eu penso que, e escutando as minhas colegas de escola que vieram a se inscrever no mestrado em ensino, porque a gente vai fazendo propaganda, né? E as pessoas vão gostando e também acabam aderindo a essa proposta. Muitas vezes a gente fica apreensivo, eu não conheço nenhum professor, então eu não vou me inscrever. E a gente comunica, não, o importante é tu manifestar os teus desejos, né? E mostrar as aproximações com as linhas de pesquisa e a escolha do professor depois é uma consequência, né? E não é uma obrigatoriedade. A minha linha de pesquisa é formação de professores, currículo e avaliação, e em que muitos professores estão inseridos. E quando eu fiz a seleção, eu já sabia que eu queria essa linha de pesquisa em função de, já na minha graduação e no meu projeto de monografia, poder contemplar a formação de professores. É uma área em que eu estou atuando e a minha pesquisa é voltada a isso. Em função de uma caminhada pessoal também, né, e de eu ser professora, eu acredito que é importante, sim, problematizar essa vida docente, essas experiências docentes. Claro. Então, eu já tinha definido na elaboração do meu texto e do meu pré-projeto. Ele, sim, se alterou um pouco após a seleção e a inserção, né? Porque aí, como orientadora, a gente vai definindo melhor os caminhos. Perfeito. É bem natural acontecer isso, essa seleção, não né? É problema, né? Não é problema. E muitas vezes, quando o aluno entra, né, ele acaba tendo a ideia é muito ampla dele, né? E o stricto sensu, né? Como o professor Rogério comentou há pouco, né? A gente começa a fazer um olhar mais específico, né? Um olhar mais científico e com mais profundidade acerca de um determinado tema. E até amadurecendo o tema, né? E amadurecendo o tema e também no decorrer do tempo, né? Novas experiências, vamos tomar o exemplo das tecnologias, né? Novas tecnologias estão vindo a cada momento, a cada hora, né? E elas precisam ser contempladas nesses estudos, né? Sim. Então, às vezes, também acaba o projeto sendo alterado um pouco por conta de novidades que vêm, por conta de trabalhos que estão sendo publicados, Daquilo que está se produzindo, né? Daquilo que se está produzindo, por cima de sobre tendências que estão vindo, né? Então, nesse sentido, é bem importante. Sim. E principalmente porque o aluno, muitas vezes, ele vem com uma ideia muito ampla.
E essa a gente acaba, então, esse é o nosso papel enquanto orientador, né? Acabar focando um pouco mais esse trabalho para que ele tenha uma profundidade maior, como se espera de um stricto sensu. Certo. Só para pegar um gancho com a fala da Liciara, queria ouvi-los também como professores, em não tendo um professor que eu fiz a aproximação, que eu já negociei, eu vou ter uma área de interesse, vou apresentar o projeto. Mas é muito comum, e acho que isso é importante a gente esclarecer, de que os professores também têm suas linhas de pesquisa, os professores também têm suas áreas de interesse, então não é uma questão de impor que vai ser esse ou vai ser aquele, é uma questão de aproximação, né? Mas vocês, como professores de um programa de pós-graduação, também são pesquisadores e têm suas áreas de maior afinidade, né? E isso, como é que funciona isso, assim, na escolha dos orientadores ou na condução até mesmo daquilo que o programa está pesquisando? Até nesse sentido, o programa ele é bastante aberto na questão da discussão. Veja que o candidato, quando se apresenta, ele tem um projeto, que na verdade é um pré-projeto, que vai se tornar depois um projeto quando ele faz a qualificação, certo, que é um dos momentos, após 12 meses, o projeto, então, o candidato apresenta o seu projeto. É o que a professora Márcia dizia há pouco. Nesse período ele vai focando melhor a sua temática, vai trabalhando em sintonia com o orientador e vai trazendo novos referenciais para poder sustentar toda essa discussão. E nesse período também, que eu penso que é interessante a gente pensar na lógica de que é um passo decisivo para a chegada depois ao segundo momento, quando se vai a campo, inclusive buscar os dados, etc. e tal. Então, a entrada com esse projeto, que se dá juntamente com análise de currículo, são 3 momentos. O projeto, uma ideia de projeto, análise de currículo e entrevista. São 3 momentos. Então, mas nós temos, pelo menos eu tenho percebido assim, no programa, nós temos sido bastante flexíveis, inclusive, no sentido assim de não orientar a quem totalmente fora daquilo que nós temos familiaridade. Mas também, às vezes, nós abrimos um pouco mais do que a gente poderia, inclusive, para também possibilitar que o aluno possa chegar e depois fazer a sua adequação do projeto, né? Na chegada, principalmente. Não é uma questão só de caixinhas prontas e vai entrar onde, né? Eu vejo que, nesse sentido, também, nós nos temos auxiliado, e isso é muito interessante, no programa com co-orientações, né? Então, se nós temos, né? Isso. Exatamente. Isso é extremamente importante. Bom, não é uma área que eu domino completamente, mas o meu colega tem um excelente domínio sobre esta área. Então, nós solicitamos co-orientações e elas têm funcionado muito bem, né? E é algo a salutar, é um segundo olhar, e que nós, muitas vezes, como professores e orientadores, né, também nos sentimos mais seguros em orientar dessa forma, né? Eu creio que o aluno também sente essa segurança no momento em que ele percebe que tem mais alguém olhando por ele, mais alguém o auxiliando, né? Porque esse segundo olhar é importante. E nesse sentido também, né, a gente tenta daí, nesse caso, não desfocar, né, aquilo que o aluno tem. Afinal de contas, ele também veio com um desejo para fazer o seu trabalho, né? Então, a gente tenta acomodar, né, essas duas situações, né, nesse caso. Perfeito. E acho que estamos também num momento em que cada vez mais as coisas, elas se combinam, não ficam mais puras, né? Não, só para completar isso tudo, realmente é válido, porque cada aluno vai tendo a sua motivação pessoal e as suas características. Então, por mais que tu te insira dentro de um grupo de pesquisa, por exemplo, no meu caso, que sou bolsista, faço parte de um projeto de pesquisa em específico, eu não tenho as mesmas características que o meu orientador ou que o meu colega de pesquisa. Porém, os nossos assuntos perpassam esse tema, que no geral é o ensino, né? Se complementa. Ok, fechamos o segundo bloco. Coisa aqui é muito rápida, né? Quando temos bons conteúdos aí, bons debates. Já voltamos para o próximo bloco. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o programa de pós-graduação em ensino e também o programa de pós-graduação em ciências exatas.
pouquinho sobre as pesquisas. Quais são os temas, quais são os conteúdos que mais mobilizam professores, alunos, quais são as discussões que pegam fogo hoje em sala de aula de um programa de pós-graduação em ensino? Muito bem, eu posso começar então. Nós estamos discutindo no nosso grupo de pesquisa a questão das tecnologias digitais da informação e comunicação social, as TDICs, e nesse sentido acompanhando como os nossos mestrandos estão trabalhando, porque nós recebemos em ambos os programas, nós recebemos muitos alunos que vêm justamente do norte, nordeste do Brasil, né? Além do sul aqui, evidentemente, né? E também do centro, enfim. Eu queria só destacar que nesse sentido nós temos tido o acompanhamento junto a esses alunos de como é que eles estão trabalhando com as tecnologias digitais junto com os seus alunos, justamente, certo, né? Certo. Como é que está se dando esse processo? No dia a dia. E junto a isso... É importante só a tua informação, sim, de que a gente não tem só uma experiência de Vale do Taquari, a gente está com um olhar que é de alunos que vêm do país inteiro. Exato. E junto a isso, só complementando então, além de como é que eles estão trabalhando com as tecnologias, também agora estamos vendo como a nossa proposta de mestrado está capacitando os nossos alunos mestrandos para poderem trabalhar justamente. O que eles estão percebendo que está modificando na sua prática docente, certo, a partir da proposta de mestrado que nós desenvolvemos aqui na Univates. Que eles levam para a sua atividade. Leva para a sua atividade prática. Nesse sentido, essa é uma proposta. A outra, nós estamos olhando também a questão da presença das metodologias ativas na outra pesquisa. Certo. O que é muito importante hoje também, né? Quer dizer, nós não trabalhamos mais hoje com a ideia de transmissão de conhecimento. Sim. Nós trabalhamos com a ideia de construção de conhecimento, e nessa lógica também como é que as metodologias ativas estão presentes justamente no nosso trabalho, que isso não se dá sempre de forma consciente, às vezes a gente trabalha de forma não consciente também, a gente está envolvido num meio que é um meio que é perpassado por metodologias ativas e acabamos trabalhando dessa forma, e aí na pesquisa nós vamos investigando como é que os alunos estão percebendo também o trabalho dos professores junto à sua formação. Então essas são duas pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Bom, eu trabalho mais voltado com a tendências, né, mais especificamente na área da matemática, e lá nós trabalhamos com a exploração de 3 tendências, basicamente, que é a modelagem matemática, a investigação matemática e a etnomatemática. Nós escolhemos essas 3 tendências porque nós acreditamos, e analisando os currículos e olhamos também os índices do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Escola Básica. E justamente escolhemos 6 escolas parceiras, para trabalhar com essas tendências, porque essas escolas tinham um índice, uma diferença muito significativa entre o 5º ano e o 9º ano. Ou seja, escolas que tinham um bom índice no 5º ano, mas que perdiam esse índice no 9º ano. E nós fomos investigar um pouco para ver se, por meio dessas tendências, nós poderíamos reduzir um pouco essas diferenças, não no sentido de reduzir o 5º ano, pelo contrário, mas no sentido de conseguir elevar um pouco o 9º ano, né? Sustentar essas notas até, pelo menos, né, o ensino fundamental. Então, as nossas pesquisas vão um pouco nesta linha. Com isso, nós estamos sentando, fazendo planejamento com os professores, que isso é muito importante. Os professores vêm até a Univates e nós sentamos com eles para pensar propostas diferenciadas em sala de aula, à luz dessas tendências. Esses professores desenvolvem essas práticas junto com nossos mestrandos também. Nós temos alguns mestrandos que também vão nessas escolas e desenvolvem essas práticas. E esses resultados nós temos então investigado, observado, né, para verificar quais melhorias. Verificamos sim pequenas melhorias, né? Esses índices estão melhoraram pela última nota, pelo último índice que nós observamos, né? E nós acreditamos que toda a evolução no ensino, isso é muito importante a gente compreender. Nada na educação e nada no ensino evolui significativamente. Sim. Os nossos resultados, todos eles são
milimétricos. Não é então, por saltos, né? não são grandes saltos, nós conseguimos pequenos avanços. Se alguém disser que nós teremos grandes avanços, eu não tenho minhas desconfianças com relação a isso, né? Então, nós temos pequenos avanços e esses avanços a gente acaba percebendo, e o que é muito interessante. Então, as 3 tendências, acreditamos, né, que elas auxiliam, né, também por serem, de certa forma, colocarem o aluno no centro do processo, por fazerem do professor um mediador, né? Que é toda uma prática e um discurso que nós temos muito presente, né? Nas nossas aulas do mestrado. Ainda, seguindo dentro ali, se trabalha também na questão da proposta do Politécnico, que se trabalhando, né, com projetos interdisciplinares. Então, desde 2012, 2013, 2014, 15 até hoje, né, ainda está implantado, né, essa proposta, né. Então, nós também tivemos pesquisas com 2 escolas envolvendo professores e alunos, né, para ver como eles entendem, como acontece, como eles entendem essa proposta e como o que eles entendem por interdisciplinaridade, né? Certo. Então, posteriormente também foi realizado rodas de conversa, né, com esses professores de trabalhar essas propostas junto com seus alunos. Ainda, além desse, outras formas de ensinar, né, que também envolvendo monitoria, com alunos monitores, né? Então, do ensino, seria os BIC Júnior, né? Que, então, iniciação à pesquisa já lá no ensino básico, né? Vem se trabalhando, né? Então, também envolvendo outras 2 escolas, né? Em que tem-se 3 alunos, os BIC Júnior, e mais um professor da escola, né? Que estão envolvidos. Então, seriam 2 professores e 6 alunos, né? Envolvidos nesses projetos. Perfeito. Alissara, me conta um pouquinho, assim, tu disseste antes que tu faz propaganda, que o pessoal quer quer participar do mestrado, quer estar ativo aqui. Como é que é, assim, um pouco do retorno? O que tu leva para a tua escola? O que tu leva para o teu dia a dia? Como é que o estrito senso que o professor Rogério salientou aqui se insere na tua atividade da docência do dia a dia lá na tua prática profissional? Então, como eu falei antes, eu sou professora de educação básica aqui no município de Lajeado e atualmente, em função de ter sido contemplada com uma bolsa integral do PPG Ensino, né, eu estou afastada do meu trabalho. Dedicação exclusiva à bolsa. Isso, no período então da bolsa e, consequentemente, do meu mestrado. Porém, eu vejo que é fundamental essa ligação e eu penso no mestrado aquilo que eu pratico na escola e, consequentemente, na escola eu estou praticando e pensando discussões que a gente tem no mestrado, né? E tanto em cargos de repente, coordenação pedagógica, como docência em sala de aula com crianças de 5 meses, ou de 5 anos, ou de 9 anos, né? Porque o ensino e a aprendizagem acontece desde que a gente nasce até o dia que a gente se vai. E eu acredito que poder fazer parte e ser bolsista integral me proporciona um contato mais estricto, né? Porque no programa que eu estou inserida na nossa pesquisa, nós estamos investigando e pensando e discutindo a aprendizagem e, consequentemente, o ensino, porque eles não se dissociam em espaços tanto escolares como não escolares, como acontece. Então, por exemplo, o ensino e aprendizagem pode se dar tanto numa escola como num museu, como aqui, como na televisão, através da mídia. Então, aonde está acontecendo, como acontece esse ensino-aprendizagem e em que espaços ele se dá. E também isso me auxilia para poder pensar que lá na escola o aluno não aprende só dentro da sala de aula, né? Mas ele aprende desde o momento em que ele é recepcionado pelo segurança que está lá no portão, ou pelo momento em que ele vai fazer o lanche com a merendeira, né? E que essa aprendizagem, esse ensino, ele se dá num currículo que é muito abrangente, não só naquela caixa de conteúdos e de objetivos que a gente, como professor, quer estabelecer para uma criança, para um jovem, para alguém que está ali aprendendo. Perfeito.
o que me lembra de colocar para vocês, professores, que, puxa, um programa de pós-graduação que vai para a pesquisa, que vai para a proposta, que vai para tentar entender os fenômenos, as mudanças, e acho que poucas áreas mudam tanto quanto os jovens, a sociedade e a área de ensino propriamente dita, né? Quer dizer, vocês estão com um desafio enorme aí, por esse ponto de vista, né? Tentar dar uma lógica, tentar entender o que está acontecendo dentro do liquidificador, né? Porque como professora de educação básica e mestranda, eu vejo que é como a professora Márcia falou, a gente atua nesse plano micro, né? Onde tu não vais de hoje para amanhã mudar totalmente uma política pública, mas tu vai, na tua atuação profissional, poder promover ações, primeiro no teu pensar, no teu pensamento, porque se não houver uma mudança no pensamento do professor, não vai haver uma mudança em lugar nenhum, né? Então, primeiro isso, e aí esse professor, que somos nós, que estamos inseridos no programa de pós-graduação, vamos poder movimentar algumas práticas que também vão ser vistas pelos nossos colegas, e aí sim a gente vai tendo uma mudança que é micro, né? Mas que vai mudando a vida das pessoas em primeiro lugar do que uma grande política pública, de repente. Nesse sentido também é bem interessante a gente verificar a justificativa dos professores quando nos buscam, nos procuram para fazer o programa. Uma das coisas que eles nos dizem é: queremos alguma coisa diferenciada porque os nossos alunos não estão mais interessados naquela aula de antes, né? Nós queremos coisas diferentes, e essa temática realmente, né, o pensar sobre algo diferente, o propor algo diferente, o refletir sobre algo diferente, refletir sobre as práticas realizadas. Eu creio que ali está o grande desafio do nosso programa, né, de pensar alternativas junto com esses alunos e para trazer, enfim, coisas novas, metodologias novas, tendências novas, propostas diferenciadas novas que façam o aluno, enfim, né, gostar daquela área, né, ou gostar de física, gostar de química, gostar de matemática, de filosofia, né, ou de uma forma genérica, né, como é que nós podemos atender a esse novo aluno que está chegando, né, que aluno é esse, afinal de contas, né, que é totalmente diferente, né, daquele que nós tínhamos há alguns anos, né, não é mais o mesmo aluno. Sim. Ok, está posto aí o desafio, fechamos nosso terceiro bloco. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de funcionamento, essa questão de o aluno regular do ano inteiro ou de turmas mais concentradas, e também como é que funcionam as bolsas do programa, né? Se alguém tem interesse, como é que é o processo seletivo. Já voltamos para o quarto e último bloco. Retornando, quarto bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre programas de pós-graduação da área de ensino, né? Professor Rogério, falávamos aqui, vamos explicar um pouquinho, vocês têm turmas regulares, que funcionam as aulas ao longo do ano, e turmas mais concentradas, né? Que aí permitem um deslocamento de pessoas que inclusive vêm de outros lugares do país. Como é que funciona isso? Exato. São duas modalidades, na verdade. Certo. Uma modalidade é o chamado mestrado regular e agora também doutorado regular. Certo. As aulas acontecem sexta-feira à noite e sábado de manhã, nessa modalidade, durante o ano, semestre normal. E temos também o sistema modular. Sistema modular significa o quê? As aulas vão acontecer em janeiro, por 3 semanas, em janeiro, de forma intensiva, segunda a sexta, certo, durante o dia, com atividades de orientação, concomitantes, enfim, outras atividades mais. E em julho, novamente, o aluno, então, ele vem em janeiro, faz cursa as disciplinas, participa das disciplinas, e depois ele tem acompanhamento do orientador, enfim, à distância. Né? Nesse período aí. Não é que ele se desconecta do curso, mas ele tem um acompanhamento à distância. Exato. Num período, logo após as disciplinas, ele faz os trabalhos, que são sempre exigências, os trabalhos das respectivas disciplinas, e na sequência, depois, então, se dá o acompanhamento com a orientação, desenvolvimento da dissertação propriamente dita. E em julho, novamente, ele retorna na segunda,
a primeira, segunda e terceira semana de julho, mais ou menos assim, não há, depende um pouco como o calendário. O calendário. Mas são 3 semanas em julho também, né? Então, 2 momentos de deslocamento para casa e intensivo. Exato. Qual é a grande vantagem desse sistema? O aluno, nesse sistema, ele tem mais facilidade de continuar a sua vida à distância, digamos, né? De onde ele mora. Por exemplo, nós temos alunos do Amapá, temos alunos de Petrolina, temos alunos do Ceará, temos, enfim, né? Rondônia, Roraima, Manaus. De todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Eles, nesse período, ficam em estudos intensivos aqui. Nós, professores, mandamos os textos com antecedência para que eles possam se preparar, enfim, para poder vir para cá. E nesse período concentrado, então, fazem as disciplinas. Isso, nessa modalidade, eu penso que ela se torna muito interessante para alunos que continuam a sua vida profissional, por causa da necessidade de deslocamento, conseguem então conciliar os estudos de mestrado e também agora doutorado, que também acontece no sistema modular e regular. E também é interessante para o próprio programa ter pessoas de outras realidades, de outros contextos, né, com outras experiências. Essa diversidade. Acho que isso é uma riqueza nessa diversidade. Essa diversidade. Né? Acho que também é interessante falar a questão de como acontecem as orientações, né? Que para nós professores também foi um diferencial, uma experiência nova, né? Que antes nós orientávamos presencialmente, né? E com essa modalidade, basicamente as orientações são virtuais, né? Através Skype, e-mail ou outras mídias que a gente utiliza para fazer as orientações. Alguns vêm, ficam uma semana, outros não podem, né? Então, para nós também foi um desafio inicialmente de adaptação com essa nova modalidade. Perfeito. No caso da Alissara, a Alissara tem uma bolsa, quer dizer, no caso do programa de pós-graduação em ensino, como ele é um programa acadêmico, ele também recebe, na sua avaliação, foi bem avaliado, tem disponibilidade, então possibilidade de poder ofertar também bolsas a alunos. É isso, professora Márcia? É isso. Na realidade, as bolsas, elas são distribuídas, né? Sempre se faz a solicitação de bolsas. Normalmente, quando o programa é novo, é lançado, há essa solicitação de bolsas. E aí se recebe uma quantidade X de bolsas. Essas bolsas, elas são distribuídas por ordem de classificação. É muito importante, nosso critério é claro, né? E aí nós temos bolsas integrais, como é o caso, a bolsa que a Alissara tem. Né? Essa bolsa não permite que o aluno trabalhe em local nenhum, né? Não pode ter vínculo empregatício durante a vigência da bolsa, né? Ele não pode ter vínculo nenhum, principalmente porque ele está recebendo um valor e mais a gratuidade da sua mensalidade. E aí ele trabalha bem próximo ao seu orientador, desenvolvendo a sua pesquisa. Além disso, nós também temos o que nós chamamos de taxistas, né? Que são as taxas de bancada, que são alunos que recebem gratuidade da mensalidade, mas que precisam cumprir uma carga de 120 horas durante o ano, junto com os seus professores. Desenvolvem essa carga horária na instituição. Não recebem uma bolsa, um valor extra, somente a isenção dos custos do curso. Isso, e trabalham junto com também à distância e também presencialmente junto com o seu orientador, fazendo desenvolvimento de algum artigo, né, alguma produção científica junto com o seu orientador. Né, para que possam também contribuir com o programa. A ideia de que esses alunos, né, a gente espera isso dos alunos bolsistas, que eles tragam uma contribuição, né, um crescimento para o programa, porque afinal de contas, né, o nosso programa ele é avaliado pelas produções, entre outras coisas, né, pelas produções científicas que nós temos. E produções científicas se entende como produção de artigos. Então, as escritas precisam ser interessantes, precisam ser com profundidade, precisam ser bem refletidas, né? Então, um bolsista de tempo integral, né, estando conosco, ele nos ajuda muito, né, nessas reflexões e também na redação desse artigo que será submetido a revistas com alta qualificação. Perfeito. Uma questão que me vem à memória agora, vocês, professores, participam dos programas de pós-graduação, mas também tem atuação na graduação.
Quer dizer, Sim, com certeza. é uma característica muito boa nossa, acho que daqui da Univates, não que outras instituições não a tenham, mas algumas instituições acabam dando prioridade para os professores atuarem mais na pós-graduação. Aqui a gente acaba pegando toda essa qualidade, toda essa profundidade, toda essa extensão que se faz na pós-graduação e ainda se coloca isso a serviço também da graduação na atuação de sala de aula de vocês, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho isso. Muda a forma de vocês serem professores também, o fato de vocês estarem lá numa pós-graduação, discutindo, trabalhando, tendo o retorno dos professores e aí sendo professores também, não só orientadores, né? Sem dúvida. Nós, sobretudo nessa... Na verdade, o que acontece em muitas aulas é a troca com alunos que vêm de uma realidade outra e que trazem muitas experiências também. E esta oportunidade de troca nos enriquece por demais. E, evidentemente, que a sala de aula, ela se torna sempre um desafio, sobretudo em tempos contemporâneos, que a gente comentava um pouco antes. Nós vivemos tempos diferentes hoje. Gradativamente, nós estamos migrando de um paradigma, eu chamava antes de paradigma da transmissão de conhecimento, né, para um paradigma de construção e cooperação em torno da questão do conhecimento. E nós percebemos essa mesma situação junto com os debates e as discussões junto com os nossos alunos. E por estarmos, então, diretamente vinculados a um programa de pós-graduação, há discussões que se colocam em termos de vanguarda. Então, digamos assim, a gente tem um pouco mais esse desafio de estar sempre conectados com as questões de vanguarda, porque é nesse espaço que as discussões estão se dando, né? Então, nesse sentido, é um certo privilégio, inclusive, para nós professores estarmos nesse lugar. E, em contrapartida, também é um desafio muito grande, por quê? Porque esse fenômeno deste novo sujeito que chega, ele não está ainda delimitado. Nós estamos conversando sobre, estamos debatendo, estamos tentando compreender quem é esse sujeito que está chegando aí, que não é mais o aluno do início da década de 90, enfim, que é o aluno que já é um nativo digital, sim, mas que também não é mais aquele nativo digital do início do século XXI, mas é um aluno que chega com outras características agora. E gradativamente nós migramos então para uma tendência cada vez maior de trabalhar com a questão da investigação. Nós abandonamos a ideia de transmissão e começamos a trabalhar numa lógica cada vez mais de investigação. Então, e nesse sentido, a gente redescobre algumas discussões também que já se fazia. Não são questões totalmente novas, são questões que vêm de outra forma, que tem a ver com a questão da problematização, por exemplo, né? Trabalhar em cima de problemas, trabalhar em cima de investigações à luz de problemas que vão nos dando, então, as condições para que a gente construa um conhecimento significativo e não um conhecimento formal. Me parece que essa é uma das características que eu poderia tranquilamente sustentar aqui, que o mestrado procura trabalhar muito, né? O conhecimento não enquanto conhecimento formal, conhecimento aquele que já consolidado, pega pronto, né? E transmite, mas um conhecimento enquanto um conhecimento que vai sendo consolidado na medida em que há um espaço todo diferenciado também que vai dando condições para isso. E que a gente vai construindo, né? Acredito assim que a ideia é de agir, né? Nós praticamos uma ação, nós refletimos, né? E nós praticamos novamente a ação, né? Sempre na ideia de refletir um pouco sobre aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, nesse sentido, né, ação, reflexão, ação. É muito nesta forma que nós estamos trabalhando com os alunos. E é isso que eles também querem, né? Porque se é para ler, né, a ideia da transmissão, eu posso ler sozinha em casa, na minha casa, a hora que eu quiser e não preciso esperar o professor ler para mim. Não é isso que o aluno de hoje quer. Ele quer alguma coisa diferenciada. Eu acho também vale destacar a questão de a gente estar envolvida no mestrado. E também na graduação, porque perpassa pesquisa, extensão, né? Pesquisa, ensino e extensão, né? Então,
com as nossas pesquisas, nós também, de alguma forma, nós estamos alcançando o público, ou seja, escolas ou outros públicos, para a extensão. Nós estamos no ensino tripé, e a pesquisa. Então, isso é necessário, esse tripé, né, na questão da própria avaliação da CAPES, né? Alissara, tu começaste este ano no mestrado, então agora 2017 tens a qualificação, a pesquisa propriamente e até o final do ano que vem a defesa, né? Isso, ano que vem, então, até março, no caso, eu tenho para qualificar o meu projeto. E após isso, então, eu faço continuo a desenvolver esse projeto que vai ser aprovado ou não e com as suas considerações, né? Perfeito. E aí finalizo, então, em 2018, início de 2000. Tenho até início de 2018 para a defesa final da dissertação. Muito bem, bom trabalho. Aproveite bastante o conhecimento aqui dos seus professores, né? Agradeço a presença de todos, muito obrigado pelas informações e principalmente a você que nos acompanhou no programa Centros de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates. Boa noite.